Era o ano de 2013. Lá estava eu no MIT como professor visitante. E lá estávamos nós, minha família e eu, visitando a grande universidade de Harvard, a vizinha do MIT. Que emoção chegar perto daquela grande instituição. E antes de nós entrarmos, nós entramos pelo portão Johnston, um dos principais portões da parte velha de Harvard. Eu vi do lado direito ali uma placa escrita o porquê Harvard foi fundada. E a placa dizia o seguinte: depois que nós nos abandonamos a antiga Inglaterra e chegamos na Nova Inglaterra, isto é, nos Estados Unidos, depois que nós nos estabelecemos, quer dizer, construímos as nossas casas e tivemos ali o nosso ganha-pão, nós resolvemos criar esta escola, a escola de Harvard, para que os nossos ministros não permanecessem na ignorância. Harvard foi criado para que os seus pastores, os pastores de congregacionalistas, de cristãos, não permanecessem na ignorância. Daí eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que eles não queriam que os seus ministros permanecessem na ignorância? Isso eu fui entender quando eu entrei na universidade. Estávamos sentados no lindo gramado verde que dá um belo contraste com aqueles prédios de cor vermelha da parte velha de Harvard, quando de repente eu vi um grupo de pessoas caminhando junto com uma pessoa vestida com a camisa de Harvard. Eu falei, eu acho que ali está tendo uma explicação. E quando eu cheguei perto, eu vi que a moça, a aluna de Harvard, estava explicando as leis que existiam naqueles dormitórios onde os alunos moravam. E uma das leis dizia o seguinte, que eles deveriam se dedicar ao estudo das escrituras e que eles deveriam também se dedicar ao estudo das mais variadas ciências para que não permanecessem na ignorância, porque onde reina a ignorância, ali reina o pecado. Eles não queriam que os seus alunos permanecessem no pecado. E para isso eles criaram uma escola, aquela que veio se tornar a maior do mundo, para que os alunos conhecessem a criação de Deus. É por isso que Harvard foi criada, é por isso que as grandes universidades americanas foram criadas. Todas elas, praticamente, no seu início, foram cristãs. E de onde, então, surgiram essas universidades? Bem, elas surgiram alguns séculos antes. Elas surgiram lá pelo século XII. A universidade teve que ser inventada. Lá pelo século XII, alunos, vejam só, alunos, pessoas normais vivendo a sua vida, sentiram a necessidade de conhecerem mais. E por que existia esse desejo de conhecer mais? Porque onde reina a ignorância, ali reina o pecado. Porque para você se tornar uma pessoa virtuosa, você precisa conhecer da criação de Deus. Este é o pensamento que permeava a Europa naquela época. Ainda que todos não fossem cristãos, a mente da maioria era cristã, era cristianizada. Então, pessoas normais sentiram esse desejo, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais, e começaram a contratar professores, mestres, para ter uma educação superior. E a essa união, a união de alunos e mestres, com um só objetivo, de ter a educação superior, foi conhecido como universitas, universidade. Com o passar do tempo, às vezes era uma união também mais chamada pelos professores que pelos alunos. Não obstante, esse modelo de formação
em que existe a união entre alunos e professores, em que existe um currículo pré-estabelecido, existem exames, é dada uma certificação para aqueles que terminam uma certa quantidade de anos. Aí, a essa estrutura toda foi dado o nome de universidade. Ela foi criada ou por pessoas normais permeadas pela cultura cristã ou em boa parte pela própria igreja. Após alguns séculos, boa parte das universidades existentes na Europa eram cristãs, porque existia o desejo de obter a sabedoria divina. Ora, você sabe qual que era o currículo básico para você então estudar os grandes assuntos daquela época? Eram as disciplinas das artes liberais. Era o trívio, a gramática, a retórica e lógica, e o quadrívio, que é a música, aritmética, geometria e astronomia. Todas estas eram consideradas servas da teologia, que era a rainha das ciências, a grande rainha, a teologia. Então, se você quisesse se especializar em uma das 4 grandes áreas daquela época, você primeiro precisava estudar as servas da teologia e a sua rainha. E somente depois você poderia se especializar ou em teologia, ou em direito, ou em medicina, ou em artes, se você quisesse se tornar professor. Foi assim que começaram os primeiros cursos de educação superior. E esta foi a primeira grande contribuição do cristianismo. Talvez a maior contribuição que a Idade Média nos deu, de uma forma consistente e que existe até hoje, seja a universidade, que foi criada no ambiente permeado pelo cristianismo. Talvez a segunda contribuição que o cristianismo tenha dado seja na própria ciência. Ora, a ciência, para existir, ela precisa garantir a existência de certos pressupostos. Pressupostos esses que são filosóficos, mas que possuem uma boa garantia no cristianismo. Nós precisamos, por exemplo, para fazer ciência, acreditar que a verdade existe. Se a verdade não existe, por que ir em busca dela? Você só faz ciência se você acredita na existência da verdade. Você precisa acreditar que existe uma espécie de leis colocadas na natureza e que podem ser descobertas por nós. Ou seja, a linguagem que a natureza fala e a linguagem que nós conseguimos entender é a mesma. Existe uma comunicação. Existe uma série de outros pressupostos que a ciência faz para existir. E, interessantemente, esses pressupostos possuem uma boa garantia no cristianismo. Por exemplo, nós precisamos acreditar que as nossas mentes nos digam a verdade para fazer ciência. Se nós não acreditamos nisso, nós sequer conseguimos exercer qualquer tipo de raciocínio. E isso o cristianismo nos concede. O próprio grande cientista Johannes Kepler, ele disse que ele possui, e o desejo dele é compreender a mente de Deus. E em parte ele acreditava que podia fazer isso porque ele tinha uma mente criada pelo próprio Deus. Então, o cristianismo deu uma boa garantia para a existência de todos os pressupostos que existem para fazer ciência. Muitos historiadores acreditam que a ciência não se desenvolveu de forma consistente, de forma sustentável em outras culturas, ainda que talvez tivesse ali algum movimento inicial, exatamente porque não existia um sistema religioso tal qual o cristianismo, que desse a garantia para a existência dos pressupostos. E, finalmente, em terceiro lugar, o cristianismo, ao longo de sua história, deu uma enorme contribuição para a ciência e para as universidades através de seus cientistas. O que dizer de Pascal, de Kepler, de Newton?
de Maxwell, de Kelvin e muitos outros grandes cientistas que o cristianismo deu à humanidade. O prêmio Nobel ele só surgiu recentemente, aí em torno do ano 1900. Mas você sabia que 65% dos ganhadores do Nobel se consideravam cristãos e 21% judeus? O que sobra? Não sobra quase mais nada. Ou seja, o cristianismo deu uma enorme contribuição para a ciência e para as universidades. Talvez um dos grandes cientistas que a humanidade possuiu e que era cristão foi Michael Faraday. Ele era e é considerado o maior experimentalista de todos. O maior, simplesmente o maior. Alguns dizem que se Michael estivesse vivo hoje, com a existência do prêmio Nobel, ele teria ganhado no mínimo 8 desses prêmios. Ora, Michael era formidável. E certa vez o príncipe de Gales estava congratulando ele pelos seus trabalhos, quando de repente ele queria oferecer um brinde a Michael. E Michael não foi encontrado mais na cerimônia. Para onde ele foi? E o assistente então de Michael respondeu ao príncipe de Gales: Michael teve que sair. Sabe onde ele estava? Ele estava liderando a reunião de oração na pequena igreja que ele pastoreava. 20 famílias eram pastoreadas por Michael, um pastor, um grande cientista. Quando Michael estava perto de sua morte, um amigo brincou com ele: Michael, e aí, como é que estão as suas especulações? Brincando acerca dele fazer ciência, de fazer os seus experimentos. E Michael levou muito a sério a afirmação do seu amigo e disse: eu não tenho especulações nenhuma. Eu estou certo de que naquele em que tenho crido, esse irá garantir que tudo aquilo que tenho feito subsista até o final. Este é o cristianismo. Este é aquela religião que deu a maior contribuição para as universidades, para a ciência no mundo. Você não poderia estar num lugar melhor.